Olá pessoal, eu vou dar continuidade hoje relatando mais alguns casos dentro da série de experiências parapsíquicas. Durante a minha vida eu tive inúmeras experiências dentro desta natureza, dessa ordem, né? Aparições de pessoas, pessoas que morriam e ficavam durante a noite inteira no meu quarto, enfim. Mas eu vou escolher algumas que são mais relevantes para a gente colocar aqui e conversar e para compartilhar com vocês, aumentando aí a experiência de todos e por favor compartilhem também para a gente aprender juntos, isso que é mais importante, né? Talvez uma ou duas ou três vou relatar agora. Por volta dos meus 15 anos, eu, eu estava, não, talvez uns 16 anos, eu estava com uma pessoa e esta pessoa que também era uma médium muito excepcional, ela falou assim, olha, tem um homem aqui me dizendo que hoje ele vai te ajudar, que eu estava com uma dor de dente muito forte durante alguns dias até. E então ele falou, olha, tem um homem aqui dizendo, um mentor X, né, que vai te ajudar. Muito bem, era uma dor insuportável, eu estava tomando um monte de remédio, estava muito inflamado o dente. E então eu fui para casa e talvez até tivesse esquecido esta experiência, ou não tivesse dado tanto crédito, muito bem. Eu vejo então abrindo, né, do teto do meu quarto, como se ele abrisse, e eu via descendo, eu via o pé de um frade descendo. Né? Via um frade, mas eu via assim, o pé dele e depois a roupa dele, e não via o rosto dele. E eu sentia que ele colocava o indicador por dentro, como se ele pudesse entrar, né, por dentro, e ele apertava e é como se girasse o dente muito rapidamente pela raiz do dente. E nesse instante eu senti uma dor super aguda, muito rápida, e o dente parou completamente de doer, instantaneamente. E então, no outro dia, eu fiz tratamento, né, já estava em tratamento, mas eu precisava desinflamar. Eu dei continuidade ao processo e ele não teve problema nenhum mais. O que me faz pensar qual é o nível de interação que existe entre os dois mundos, né? Se uma experiência dessa é capaz de parar uma dor tão rapidamente, eu fico pensando também que pode existir o contrário, né? Qual é o nível realmente, quando a gente fala de influência do mundo espiritual no mundo material, mas quanto que é isso exatamente, né? Quanto que de fato nós estamos mergulhados em que a maior parte das nossas experiências tem uma dimensão oculta que está regendo quanto que é essa regência, né? Para mim foi uma experiência, embora pequena e curta, mas fiquei bastante reflexivo desse poder até que tem essa dimensão extrafísica, né? Ainda dentro de, mais ou menos nessa idade, eu tive uma experiência também muito forte fora do corpo. No interior, nós tínhamos aqueles fios para apagar a luz incandescente, que era uma pera, né, que a gente apertava assim e apagava a luz que ficava pendurada incandescente. No meu quarto era assim. E então eu me lembro que estava tudo escuro, eu estava dormindo, e então eu resolvo acender. Eu sempre já acendia nessa direção para encontrar a pera em algum lugar que estava, né, pendurada para apertar, para abrir, acender a luz. E quando eu faço esse movimento, eu sinto algo me puxando e eu vou subindo, vou subindo, vou subindo, vou subindo, e eu fico lá em cima do teto. Até então, eu achava que eu estava acordado. E quando eu vou subindo, eu começo a ficar na dúvida. Na época eu já sabia de projeção astral e falei: nossa, será que eu estou projetado fora do corpo? E então, ou será que eu já morri com essa experiência? Não, mas se eu estou fora do corpo, se eu estou dentro do quarto, onde está o meu corpo? Então eu descia para procurar o meu corpo. Lá eu chegava a ver a cama, não cheguei a ver direito o meu corpo. Só que quando eu fui descendo, aí onde é que está
o motivo de eu estar contando essa experiência, porque foi uma projeção muito peculiar. Quando eu desci em busca do meu corpo, eu já não estava mais no mesmo lugar. É muito curioso, imagina alguém com 16 anos pensar nisso, né? Eu descia, e quando eu descia, eu estava num outro lugar. Eu olhava assim ao redor, eu estava nos fundos de um castelo medieval. Eu tinha um pouco mais de 30 anos, eu era corpulento, com a pele bastante queimada do sol, como alguém que tivesse andado bastante no sol. Eu tinha uma filha de 5 anos e eu usava uma armadura. Eu estava num pequeno quartinho nos fundos de um castelo e tinha uma porta de madeira, madeira já bastante frágil, assim, uma madeira que já estava ruída e tal, é, como se fosse uma porta muito velha, frágil, e eu estava fugindo de alguém, ou de um grupo, ou de alguma coisa do tipo. Eu abri a porta e eu sabia que tinha 3 homens invisíveis aqui comigo, me falando coisas. E eu pegava a minha filha de 5 anos, havia uma escadaria que descia até o mar, onde tinha umas pedras, e lá embaixo havia, as ondas batiam nas rochas, e havia um homem louco gritando lá embaixo, e havia, era umas 6 horas, havia um pôr do sol ali já, mais para a noite até. E havia esse homem louco gritando, e alguém falava quem era aquele homem na minha vida atual. Eu sabia quem era aquela pessoa, ou quem seria aquela pessoa numa vida, na vida atual, na vida que eu é uma pessoa da minha família, inclusive, né? Muito bem. Foi super rápido essa experiência, mas também bastante significativa pela peculiaridade dela. Não foi meramente uma projeção astral para uma dimensão astral ou para essa dimensão física. Ela me levou a uma rememoração, né? E eu estava lá. Eu me sentia naquela época dentro de uma armadura com essa mesma lucidez que eu estou falando com vocês agora, né? Não é um sonho, né? O sonho tem outras características. Eu estava plenamente consciente onde é que eu estava. Essa foi uma projeção astral assistida, né, por mentores que talvez me conduziram. Um outro dia, mais ou menos ainda nessa mesma idade, um pouco mais, um pouco menos, não sei, eu vejo entrando também alguns homens, mentores, guias, e eles conversavam entre si, como se eu estivesse dentro de um. Eu estava na minha cama deitada, mas é como se eu estivesse num hospital e eu era um paciente deles. Eu tinha uma sensação que eles estavam falando entre si sobre o meu caso, né? Como se eu fosse um paciente, e eles estavam falando sobre. Então eu sinto que um deles toca a minha cabeça e daí eu começo a voltar a minha memória muito rapidamente e eu começo a ver também flashes de outras vidas. E eles começam como se fossem técnicos, analisando, um conversava com o outro. Eu me sentia meio cobaia ali naquele instante. Mas me chamou a atenção como se fosse um novelo que virava muito rapidamente a minha memória da vida atual para trás e também chegava a outras vidas. E aí ele mostrava algumas cenas de outras vidas. E uma destas cenas, eu me lembro muito bem que eu estava em cima de uma montanha, é como se fosse uma montanha, mas em cima era bem reto, né? Bem plano, mas era bem alto. Aparecia um senhor de branco, com barba branca, classicamente parecia um Merlin, né? Um mago, e ele falava, olha, em tal vida você fez tal coisa naquele lugar. Eu não vou revelar aqui porque é muito íntimo. E ele dizia também, você tem muito poder, né? Alguma coisa do tipo. E se você quisesse, você poderia fazer o céu, mudar o céu agora. E eu olhava para cima e eu via que o céu estava mudando. E eu não sabia se era eu que estava fazendo
você estava sugestionado porque ele tinha falado isso. Enfim, foi essas mais 3 experiências. Espero que vocês tenham se identificado em algum momento com alguma experiência de vocês. Por favor, comentem. Vamos trocar informações, vamos aprender juntos. Forte abraço, até a próxima vez.